Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma live do projeto Mulheres Brasileiras pelo Mundo. Hoje a gente vai viajar para a Índia, para esse país que é bem diferente culturalmente falando da gente, né? E hoje a gente vai conversar com a Carol, com a Maria Caroline, que mora lá, e a gente vai aprender com ela um pouco mais da cultura, das tradições desse país, de tudo que envolve a Índia, né? Hoje a gente imagina muito, quando a gente pensa em Índia, a gente pensa no Rio Gandhi, a gente pensa no Taj Mahal, a gente pensa em yoga, em templos de meditação, mas tenho certeza que a Índia é muito mais do que isso e a gente vai ter hoje a oportunidade de conversar com a Carol para aprender sobre as tradições desse país. Oi, Carol, Oi, tudo bem? tudo e você? Também, também. Consegue me escutar bem ou tá com eco por causa do fone? Não, não, tá tudo bem. Meu fone também tá, meu áudio também tá ok? Tá ótimo, tá tudo certinho. Bom, primeiramente eu queria te agradecer por ter topado conversar aqui com a gente. A Índia é um país que me instiga muito conhecer cada vez mais, porque é muito diferente do que a gente como brasileira está acostumada, né? Você vai poder falar muito melhor isso, porque você vivencia isso todos os dias. Mas eu gosto muito de aprender cada vez mais sobre a Índia, que eu acho que enriquece muito a gente culturalmente, né? Sim, com certeza. Então conta pra gente como que você foi parar aí na Índia e fala um pouquinho de A você. prim- Tá bom. Eu vim pra cá a primeira vez em 2016 com o meu, na época, namorado, hoje marido. E eu vim pra conhecer, vim como turista mesmo, fiz toda aquela parte que todo mundo faz, do Taj Mahal, do Golden Temple. E aí eu vim em 2017 também, em 2018 eu vim para casar. Então, porque assim, como nós morávamos no Brasil, nós vínhamos para a Índia uma vez por ano, mais ou menos. E aí em Tá. 2018 a gente veio para casar. E no comecinho de 2019, no final de 2018 a gente já recebeu a proposta para vir. E no comecinho de 2019 a gente veio de vez. Então você conheceu seu marido no Brasil No Brasil, ele estava fazendo um pós-doutorado lá na USP de São Carlos. E a gente se conheceu no Brasil. Ele morou 5 anos lá até a gente mudar para cá. e te assustou um pouco assim no início, quando vocês começaram a namorar, o fato dele ser indiano ou não? Você sempre levou de boa? Não, eu sempre levei de boa. Assim, eu não tinha muito conhecimento sobre a Índia, mas pra mim eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Guatemala. Então, pra mim, tipo, a Guatemala já era um país super diferente. Eu conheci bastante gente nesse intercâmbio, tipo, de todo lugar do mundo. Então, pra Aham, mim foi tranquilo. Obviamente, tipo, a parte da relação a gente teve que fazer bastante ajuste no começo, né? aham. Eu imagino. E como foi a sua adaptação aí nos primeiros meses, já, quando você já foi para morar mesmo? Eu nunca tinha vindo para essa cidade que eu moro antes. Eu sempre tinha ido para o norte da Índia. E aí, quando a gente veio para cá, primeiro a gente só aceitou porque era nessa cidade aqui. A cidade é Hyderabad e é a cidade tecnológica da Índia, a cidade das empresas de TI. Então eu sabia que eu ia encontrar pelo menos uma cidade um pouco maior do que eu estava acostumada a vir sempre. Mas nossa, foi muito difícil para mim no começo, porque é uma cidade muito atípica da Índia. Ela foge completamente aquele padrão de cidade indiana que a gente conhece e que a gente vem quando é turista. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que tenha vindo para minha cidade a turismo. Ela é uma cidade que foi fundada por muçulmanos. É uma cidade que você vai ver a mulher. É uma das únicas cidades na Índia que você vai ver as mulheres da comunidade muçulmana usando a baia, que é aquela vestimenta preta por cima da roupa, o hijab Uhum. e o niqab. Então, é uma das únicas cidades da Índia que você vai ver isso ainda. Então, você vai ver uma mulher de sari andando com uma mulher inteira coberta, só mostrando o olho. Então, para mim foi um choque assim, porque era muito diferente do que eu conhecia sobre a Índia, E como que mesmo você tendo se vindo veste antes. aí? Olha, depende muito do lugar. Vou ser bem sincera. Eu moro dentro de um campus universitário. Então, aqui dentro do campus universitário, eu me visto da maneira que eu quero, obviamente, contando com o fato que eu sou casada, então eu não posso me vestir como uma menina, por exemplo, que estuda aqui a graduação. Mas se eu vou num shopping, por exemplo, se eu vou de carro para um shopping, eu não tenho o porquê eu me vestir de uma maneira mais conservadora.
Mas se eu vou andar de ônibus, se eu for andar de metrô, aí eu procuro usar, assim, as roupas indianas, o kurta. Roupa indiana, quando eu falo, não quer dizer sari. Existem inúmeros tipos de roupas indiana. Então, não é que eu saio de sari. Eu acho que eu usei sari pouquíssimas vezes na minha vida. É mais como se fosse uma moda modesta. É interessante você falar isso, porque quando você falou roupa indiana, na minha cabeça só veio sari. Porque eu acho que é isso que Não, a não. gente, como brasileiro, imagina, né? Sim, sim, não. Existem inúmeros tipos de roupa indiana, o sari é só uma delas. É muito difícil você ver mulher da minha idade usando sari aqui na Índia. Então, eu acho que eu só usei no casamento e uma outra ocasião, assim, tipo, que eu fui num casamento, eu fui em algum evento, mas eu não uso sari, não. Não sei nem colocar um sari sozinha. Mas o sari é uma roupa mais de festa? É uma roupa que se usa em ocasiões especiais ou as mulheres indianas também usam no dia a dia? Não, elas usam no dia a dia. Minha sogra, por exemplo, ela só usa sari, ela não usa outra coisa. Mas é algo já um pouco para mulheres um pouco mais velhas ou um pouco mais tradicionais, numa zona mais rural da Índia. Quando você for assim caminhar por uma capital aqui indiana, você dificilmente vai ver uma menina da minha idade usando um sari, a não ser que você vá para um casamento. Porque se você vai para um casamento, se você vai para um batizado, né? Você sim vai usar o sari. Entendi. Então, para a galera mais jovem, digamos assim, o sari acaba sendo uma roupa mais de festa, né? De mais Sim, de sim. algum evento, alguma ocasião importante, assim. Sim, é super desconfortável. Então, não é algo prático para o dia a dia. São 7 metros de pano enrolado em você e por baixo desses 7 metros de pano tem a blusa, tem uma saia. E o clima aí é quente, né? Depende. A Índia é um país também de proporções continentais. Então, se você vai para os Himalaias lá, é super frio, neva. Aqui onde eu moro é quente para caramba. Mas é quente e úmido, assim, ou tipo, eu sou de Belém. Lá em Belém, Uhum. o nosso clima é bem constante, a gente só tem épocas de mais chuva ou menos chuva. Mas é um quente que é úmido, então você sua com muita facilidade. Eu não sei se o clima aí é parecido com esse. Não, a gente está bem longe da costa e a gente está num. O verão aqui ele não é úmido. Ele não Tá, é ele é seco. extremamente seco, mas ele é seco. Isso é uma coisa Uhum. que é melhor aqui, né? Pelo menos melhora bastante que as pessoas que não têm ar-condicionado podem se virar com aquele air cooler. Tem bastante gente Tá. que não tem ar-condicionado e se vira. É difícil, não vou falar que funciona, porque dá 44, 46 graus aqui, mas por ser um clima mais seco, ainda funciona. E agora vamos falar um pouco de comida. Eu imagino que na Índia, assim como no Brasil, por ter dimensões continentais, tem diferentes tipos de comida dependendo da região, né? Porque quando a Sim, gente sim. imagina comida brasileira, quando algum estrangeiro imagina comida brasileira, ele vai imaginar algumas comidas que, ok, são do Brasil, tipo feijoada, vou tomar caipirinha. Só que a gente sabe que no Brasil existem milhões de comidas brasileiras dependendo da região. Eu imagino que na Índia seja assim também, né? Sim, sim. O meu marido, ele é um sul-indiano que a família mora no norte. Então, eu vejo que, assim, desde o começo, desde a primeira vez que eu vim para cá, eu misturei bastante, assim. Eu conheci bastante da culinária do norte e da culinária do sul. Então, eu misturo bastante. Aqui onde eu tô, a minha cidade é a cidade do biryani. Quando você pensa em Índia, muita gente vai pensar no biryani, que é um dos pratos mais principais. É um parecido com a nossa galinhada no Tá. Brasil. E aqui, onde eu moro, é a cidade famosa pelo biryani. Aliás, assim, a coisa mais legal que tem na minha cidade é comida. É uma cidade muito gostosa para vir comer. Ah, é? É. E é muito apimentada a comida? Sim, eu estou no estado onde as pessoas comem mais pimenta. É apimentado até para indiano. E como que você fez para se adaptar com a pimenta? Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele sempre cozinhou para mim e ele sempre foi colocando um pouco Aos de poucos, pimenta a na. pimenta. Isso. Você começa com ginger garlic, que a gengibre dá bastante essa picância, e depois você vai passando para pimenta de verdade. Hoje Aham. eu como na rua sem problema nenhum. É, eu imagino que a questão da pimenta é realmente você ir acostumando o seu paladar, né?
Eu não tenho um paladar Sim, muito aprimorado para pimenta, mas as duas vezes que eu viajei para países asiáticos, que a pimenta é muito forte, muito predominante, num primeiro momento foi um choque, mas lá pelo oitavo, décimo dia de viagem, eu já estava achando, tipo, normal, sabe? sim, hoje em dia eu consigo comer na rua. Aqui na minha cidade, se você não consegue acompanhar a pimenta do indiano, não coma na rua, porque é um nível insano de pimenta. E a questão de muita gente, quando viaja para a Índia, fica muito preocupado em comer na rua para não passar mal. A questão de higiene, você acha que é muito diferente mesmo do que a gente tem como padrão no Brasil? Sim, eu não vou, assim, seria hipócrita da minha parte dizer que não é. Sim, eles têm esse problema muito grande com higiene, mas eu vejo assim, você não precisa comer na rua para você conseguir comer comida indiana. Existem bons Uhum, restaurantes, restaurantes limpos na medida do possível, porque até o restaurante limpo vai ter um padrão de higiene diferente do nosso. Esse uhum. padrão de higiene se estende para tudo, para comida, para casa, higiene pessoal. Eles têm, mas o engraçado é que, assim como a gente tem essa visão que eles são sujos, eles têm uma visão muito clara que estrangeiro é sujo. É É muito mesmo? engraçado isso. Para eles a gente é muito sujo, a gente é muito porquinho. É engraçado, porque a gente tem essa visão deles, né? A gente acha tipo, nossa, que absurdo e tal. Sim, sim. Tipo, a gente fazer as coisas com as duas mãos para eles é tipo, que nojeira. Entendi. Porque na verdade na Índia uma mão é para comer e a outra mão é para fazer a higiene pessoal, não é isso? Sim, sim. Essa mão você come e essa mão você faz a higiene pessoal, mas não é só higiene pessoal. Você limpa, você faz as coisas tipo de limpeza no geral com a mão esquerda. E quem é canhoto? Faz como? Então, se adapta. É uma coisa muito ruim aqui, mas se adapta. Porque, por exemplo, você jamais entrega alguma coisa para alguém com a mão esquerda. Então, eles têm que adaptar. Isso é uma coisa bem ruim. Eu sou canhota, eu fiquei imaginando, tipo, que eu ia ficar meio, ai meu Deus, que mão é? Já aconteceu uma coisa assim comigo, tipo, porque as pessoas pedem a bênção dentro da família, e aí você tem que colocar a mão direita na cabeça da pessoa. E eu esqueci, eu coloquei a mão esquerda na cabeça da pessoa, tipo, foi um climão, mas tudo bem, passou. Meu Deus. E depois que você tava morando aí, quando você foi no supermercado, foi muito difícil fazer compras, porque ainda tem a questão da língua, né? Não, assim, quando eu cheguei aqui, minha sogra veio do estado dela pra cá e passou 9 dias comigo, porque eu cheguei um sábado, meu marido começou a trabalhar numa segunda, então eu ia ficar sozinha. Minha sogra veio pra cá pra me ajudar, porque a gente chegou basicamente com a mão na frente e outra atrás, né? Tipo, sem conta no banco, sem nada. E minha sogra me ajudou bastante. A gente dormia na mesma cama, eu, meu marido e ela, porque a gente só tinha um colchão. E ela Caramba. me ajudou muito com essa questão de língua. Assim, eu não era leiga na língua, porque eu já estava com meu marido fazia uns bons anos. Mas, claro que quando você chega, ainda mais eu que cheguei, o campus aqui, ele fica bem afastado da cidade. Pra quem mora em São Paulo, é tipo como se eu morasse, meu, em Guarulhos, no final de Guarulhos, e as coisas fossem em São Paulo. É bem longe, então. Então, eu não tinha, as pessoas não falam inglês aqui fora do campus. Se eu for, e as coisas aqui são diferentes. Eu compro leite com leiteiro aqui. Meu leiteiro não fala nem inglês, nem outra língua. E nem o hindi também vai funcionar em todos os casos, porque eles têm a língua local aqui. Isso é uma coisa bem interessante da Índia, né? Tem várias línguas dentro da língua indiana, né? São vinte e Que é o duas línguas hindi. oficiais. Não, então, se você chegar para um indiano que não fala hindi e falar que hindi é a língua oficial da Índia, nossa, você vai Ele vai arrumar ficar uma pé da briga com vida. esse indiano. Exato. Ele vai falar que a Índia tem 22 línguas oficiais e que hindi é uma delas. E por que que a gente tem essa visão que hindi é a língua indiana pra gente? Porque os lugares que a gente costuma visitar falam hindi, é isso? Sim, todo aquele triângulo dourado, Delhi, Agra, que fica em Uttar Pradesh, o Golden Temple. O Golden Temple fica em Punjab, mas ainda é no norte da Índia, ainda se fala bastante hindi. E também porque as coisas aqui, os documentos oficiais aqui da Índia, tipo a Constituição, é escrito em hindi e em inglês.
Ah, Então, tá. sim, o Hindi é a língua mais comum aqui, entre os indianos. Mesmo que o Hindi não seja a sua língua materna, talvez você aprenda Hindi. Meu marido não é uma pessoa que tenha o Hindi como língua materna, mas ele sabe falar e ele se comunica em Hindi com as pessoas que não são do mesmo lugar que ele. Entendi. E por que que você acha que... Eu não sei se isso é só uma visão de brasileiros ou é uma visão de estrangeiros de uma maneira geral. Por que que quando a gente imagina a Índia, a gente imagina muito mais visitar o norte do que o sul? Primeiro, eu acho o Sul um lugar mais conservador em questão de suas tradições. Não, eles não são conservadores de não aceitar estrangeiro nem nada. Mas o sul da Índia, eles são muito fechadinhos com a cultura deles, assim, sabe? É bem diferente. E tudo que a gente conhece sobre a Índia é no norte. O Golden Temple, a história, a parte colonizadora, a capital da Índia é no norte também, daí ele fica no norte. E também, assim, a gente tem essa visão no Brasil. O que vendem no Brasil é o norte. Se você vai para outros países, eles não têm essa visão mais norte da Índia. Eles têm uma visão Entendi. mais. Mais global Infelizmente, zona da porque. Índia, né? Infelizmente, porque o sul da Índia é. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito, eu acho, tipo, super interessante, super diferentão. Você já teve a oportunidade de viajar tanto para o norte da Índia quanto para o sul, né? É muito diferente a paisagem? Muito, muito diferente. Questão de clima, idioma, cultura, tradição, visão de mundo, é completamente diferente. São etnias diferentes, né? As línguas são diferentes, os alfabetos são diferentes também das línguas, a origem das línguas são diferentes. E como é que é a relação do indiano com as vacas? Você tem alguma história para contar pra gente assim? Porque eu tenho duas amigas que foram para a Índia, mas elas foram tipo super com medo e foram com excursão. Então elas mesmo falam: "Ah, a gente acabou não imergindo tanto na cultura, porque a gente ficava sempre ligado a alguém que falava inglês, ficava num hotel que era internacional. Então acabaram não imergindo tanto na cultura. Mas elas falaram que elas viam muita vaca na rua, que era como se fosse tipo, um cachorro de rua. Que a gente vê, tipo, aqui em São Paulo, na rua, elas viam vaca e elas ficaram, tipo, Vacas de muito rua. chocadas. Isso vai acontecer mais no norte do que no sul da Índia. Vamos lá, o hinduísmo, ele é um conjunto de crenças. Ele não é que nem o cristianismo, que você tem um único livro sagrado e é uma religião mais uniforme. O hinduísmo, ele é Aham. um conjunto de práticas. Então, não é algo uniforme. No sul da Índia, se você vai lá para o sul mesmo, para os estados de Tamil Nadu, Kerala, eles comem sim o bife, né? Não sempre Nossa. vaca, eles comem boi, mas eles comem. Então, existem estados que o abate é proibido, a maioria dos estados o abate é proibido, mas existem estados que abatem e a Índia é um dos maiores exportadores de carne bovina no mundo. Uhum. Então, eu vejo assim, sim, pela religião eles não comem carne de vaca no norte da Índia. Essa questão de você ver mais vaca realmente é no norte da Índia, porque a família do meu marido mora no norte da Índia, apesar de ser sul-indiana, e na cidade dele é o que você falou, tipo, você vai ver vaca na rua como se fosse um cachorro de rua, e o pessoal cuida, sabe? Como se fosse uma vaca comunitária mesmo. E eu morro de medo de vaca lá, porque elas são mega folgadonas, assim, porque elas estão acostumadas por exemplo, se ela estiver passando na rua, todo mundo vai desviar. Ela não precisa desviar de absolutamente nada. Aham. Então, se eu vejo uma vaca na rua, eu corro. Agora, a paisagem é muito diferente aqui de onde eu moro. Aqui onde eu moro, eu já vi camelo na rua, mas vaca de rua eu nunca vi. Caramba. Essa visão de ver camelo eu não tinha, não. Sim, aqui na minha cidade eu já vi camelo, o pessoal andando de camelo na cidade mesmo. Não é algo comum, mas o que eu tô falando é, tipo assim, a proporção, tipo, é bem diferente. As pessoas, sim, em zonas mais rurais, até aqui no sul da Índia, tem o costume de ter vaca, para cuidar e tudo mais. Eles realmente, a gente precisa tirar o estereótipo de que eles adoram a vaca. Não, a vaca não é adorada, na totalidade da Índia. Eles respeitam muito, mas a adoração mesmo, ela acontece regional. Entendi. E outra coisa que eu queria te perguntar, na verdade é mais uma curiosidade mesmo, você casou na Índia? Ou Casei, você casei em casou? 2018. E como foi isso? Porque outra coisa que a gente tem também é que o casamento indiano é muito cheio de tradições e muito diferente das tradições de casar no Brasil, por exemplo.
Como foi para você? Foi uma aventura? Como foi? Conta um pouquinho. Eu cheguei 2 dias antes da cerimônia de casamento começar. Então, é a parte de buffet, a parte de decoração, eu e meu marido a gente nem viu, a gente casou mais, mesmo pela questão social, que minha sogra queria muito que ver os filhos casados e tudo mais. Questão de tradição, vai, o sari, por exemplo. Eu pedi para minha sogra comprar para mim, ela me mandava as fotos e aí eu escolhi. Foram bastante dias de casamento, mas quando a gente fala que o casamento indiano dura vários dias, não significa que a gente vai no salão vários dias. O casamento no salão é um dia só, só que Tá. durante vários dias nós temos celebrações e temos obrigações ritualísticas dentro da própria casa. Então, eles montaram uma estrutura dentro da casa do meu marido, e aí era todo dia. Aí, um dia a gente ia no templo fazer tal coisa, no outro dia a gente tinha um almoço com tal família, e por aí vai. São vários rituais que eu não faço ideia, e também o casamento, ele também é regional. Cada região da Índia vai ter sua vestimenta específica. No norte da Índia, as mulheres não casam de sari, elas casam de lehenga. No sul da Índia, elas casam de sari. É, então vai depender bastante como que é a tradição o pessoal do lado do estado de Kerala, por exemplo, os homens casam com aquela, não é saia, tá? O nome é lungi, mas eles Aham. casam com aquela saia branca. E também vai depender bastante. Como são grupos étnicos diferentes, vai depender bastante. E como que a família do seu marido viu o fato dele estar casando com uma estrangeira? Isso é visto como algo legal? É estranho? Como foi? Olha, como um todo na sociedade indiana, isso não é visto como uma coisa legal. Só que o meu marido, quando foi para o Brasil, ele já deixou claro para a mãe dele que se ele achasse alguém legal, ele ia casar. E minha mãe dele não, ela ficou viúva com 22 anos de idade. Então ela é uma mulher completamente diferente de uma dona de casa. Minha sogra trabalha, sempre trabalhou desde os 22 anos de idade para criar 3 filhos. Ela ficou viúva com 22 anos e com 3 filhos para criar. Então ela não é aquela mulher indiana super tradicional que passa o dia inteiro na cozinha. Não, ela é, tipo, ela tem a empregada dela lá, ela vai trabalhar. Hoje em dia ela não precisa trabalhar e ela fala: "Não vou deixar de trabalhar, de ter meu dinheiro". Então ela aceitou sim, numa boa, mas ela teve que aguentar muita coisa por conta disso. Já falaram muita coisa pra ela, tipo, você não tem dignidade, porque você deixou isso acontecer. E ela, tipo, simplesmente ignora e fala: ninguém paga minhas contas, eu quero ver quando você casar a tua filha, se você vai casar com alguém que presta. Então, tipo, minha sogra é muito de boa. Nossa, isso. Então, na verdade, quem sofreu, entre aspas, mais preconceito acabou sendo ela, né? Sim, ela segurou todo o nosso rojão, eu posso dizer isso. Nossa, Porque ninguém falou é na muito. nossa cara. E você já conseguiu fazer amizade com indianos aí? Você tem amigas que são indianas? Sim, a amizade aqui ela é muito diferente. Eu sinto muita falta, sim, da nossa amizade no Brasil. Eu sinto que a gente tem uma amizade muito mais próxima, onde a gente tem a liberdade de falar sobre tudo. Aqui não acontece assim, mas sim, eu tenho amigas indianas. Não é comum estrangeiros terem amigos mesmo indianas. Algumas são esposas de amigos do meu marido, outras não, eu conheci mesmo e tudo certo. Mas não é algo tão simples assim de você entrar. Existem várias regras de etiqueta que a gente não sabe também, coisas que a gente não pode perguntar. Não é que a gente não pode, mas sei lá, se a gente vai no Brasil, a gente também tem as nossas regras de convívio, né? Então, eu, para ter amiga aqui, primeiro eu pisei, sabe, quis saber o terreno que eu estava pisando. E foi muito difícil, assim? Tipo, tem muitas regras de etiquetas que são muito diferentes do que a gente está acostumado? Sim, você não fala absolutamente nada da sua vida conjugal, por exemplo, sei lá. Se eu tô falando com uma amiga minha no Brasil, tipo, você vai falar: nossa, vai estar insuportável hoje, tá, vai conversar sobre aquilo. E lá não, é tabu de menstruação. Você jamais vai chegar para uma amiga sua e vai falar abertamente sobre menstruação. Tá, hoje eu falo, eu tenho algumas amigas que eu falo, mas eu tô dizendo é que você precisa de um grau de intimidade muito maior do que a gente precisaria no Brasil. Essa questão da menstruação na Índia eu cheguei a ver, a pesquisar, acho que tem até um documentário no Netflix que fala que é muito diferente a visão desse assunto na Índia do que, por exemplo, no Brasil, né? Realmente aí é um tabu, né? As meninas às vezes deixam de ir para a escola porque estão no período menstrual e aí, às vezes acabam perdendo o ano, porque todo mês falta 5 dias, né?
Sim, sim, é uma questão muito séria. E logo, assim, logo quando eu cheguei, e também tem uma coisa do casamento. Eu não poderia casar, se eu estivesse menstruada. E eu falei, tá, mas quem é que vai saber disso, sabe? Tipo, eu posso simplesmente falar que eu tô de boa, colocar um AB e ninguém vai saber, nem a noiva, nem a mãe do noivo, ninguém, sabe? Tipo, são umas regras que você Aham. fala, dá pra burlar tranquilamente. Mas Mas eu lembro que eu precisei de absorvente a primeira vez que eu vim pra Índia. Eu cheguei pro meu marido que tá super tranquilo, tipo, ele já estava acostumado com isso. E ele, como já fazia mais de 10 anos que não morava ali, ele não sabia onde comprar. Ele foi falou com o irmão dele foi comprar. Mas, tipo, tudo assim, muito na surdina. Você compra na Parecia que farmácia, estava o pessoal comprando algo ilegal, assim. isso, o pessoal embrulha, eles não vão te dar o absorvente assim dentro de uma sacola, eles embrulham em jornal para colocar dentro da sacola para dar para você e eles dão por baixo, é muito engraçado, eles nunca vão dar por cima da bancada, eles dão por baixo da bancada. É algo tipo completamente. E o descarte também. Eu tive muito problema, porque na cidade do meu marido é uma cidade muito pequena, o lixeiro não passa. Tipo, não tem lixeiro, eu não sei como. Uma vez por semana passa um pessoal do município recolhendo o saco de lixo, mas tipo, uma vez por semana. Então eu não sabia como fazer o descarte. Nossa, foi péssimo. Falei com a minha cunhada. Minha cunhada é minha melhor amiga aqui. Graças a Deus. Com ela eu tenho a liberdade de falar sobre absolutamente tudo. E aí ela falou, olha, o que você faz? Você vai, como se você usar o absorvente normal, você vai enrolar e você vai guardar e aí a gente vai jogar. Porque ela queria porque atrás da casa tinha como se fosse um córrego, onde as pessoas jogavam as coisas. Eu falei, desculpa, eu não vou jogar, nem que eu tipo, guarde tudo numa sacolinha e vou em algum lugar para descartar, eu vou fazer isso. E aí ela, tá bom, e foi isso que eu fiz. Aí, as próximas vezes, eu acabei pedindo o OB pelo Amazon, porque sim, existe OB na Índia, mulherada que vem pra cá, ou existe OB, existe coletor, mas não é difundido. Você precisa, tipo, pesquisar, trazer, que se você vier pra Índia e precisar aqui e quiser comprar um AB, não vai ser em qualquer lugar. Você vai ter que usar aquele absorvente normal mesmo. Aí acabei comprando aquele e hoje em dia eu só uso aquele porque dá pra descartar no vaso sanitário. Entendi. Então, na verdade, a questão mais é como se fosse, tipo assim, as pessoas têm as indianas têm vergonha de estarem nesse período menstrual e aí, tipo, tudo fica muito escondido, né, para comprar, não é todo lugar que tem. Então, é uma questão de tabu cultural mesmo, né? Sim, tabu cultural e assim, a mulher ela fica realmente isolada do convívio familiar. Ela não vai cozinhar, ela não vai entrar na cozinha, pelo menos na família do meu marido, né? Tipo, pode ser que existam famílias muito mais liberais com isso, mas na família do meu marido que aceitou uma estrangeira de boa, mas ainda assim tem esses tabus. De se você tá menstruada, você não vai no templo. Se você tá menstruada, você não cozinha a sua comida, você senta ali separadinha para comer. É uma segregação mesmo. Na Você não verdade, encosta na mulher. é como se você tivesse, entre aspas, suja naquele período. Então, você não pode cozinhar, você não pode nem entrar na cozinha, né? Nem entre Imagina. aspas, é isso mesmo. Você tá impura. Seu sangue é impuro. Que loucura. Tem três perguntinhas aqui, deixa eu abrir a caixa de perguntas e aproveito para avisar para as pessoas que estão aqui na live, se quiserem fazer perguntas, tem um boxezinho que tem um ponto de interrogação, que aí eu vou abrindo para a gente ver quais são as perguntas que estão surgindo. Tem uma pergunta aqui, como é o sistema de saúde? Se é necessário fazer um seguro viagem quando for para ir? Olha, existe sim um sistema de saúde público aqui na Índia, muito parecido com o SUS. Ele está sempre lotado, mas ele funciona. É bom sim fazer um seguro viagem quando você vir, mas é muito importante também você fazer a pesquisa, porque, por exemplo, se você compra a sua passagem aérea com o seu cartão de crédito pelo Brasil, você já tem um seguro viagem, você vai ter que ver o que tem ali O dentro que daquele cobre, o seguro que não viagem do seu cobre? Exatamente. Então, primeiro vai atrás disso. Se você for comprar a sua passagem aérea com o cartão de crédito, para qualquer lugar do mundo, tá, gente? Existe sim um seguro, eu não sei se existe o seguro de saúde, mas existe um seguro. É legal sim vir com seguro de saúde, mas existe sim o sistema único de saúde aqui. Nunca precisei usar, mas ele funciona. E você, tipo, tem algum plano de saúde aí? Tipo, porque aqui no Brasil a gente sabe que praticamente grande parte das pessoas que podem pagar, que têm um poder aquisitivo maior, acabam tendo plano de saúde.
Aí na Índia é assim também? É parecido. Quando você existem os mesmos planos de saúde da empresa, que quando você é contratado, você tem direito àquele plano de saúde. Aqui dentro da universidade, a gente não tem o plano de saúde desse jeito, mas a gente tem o reembolso. Então a gente paga pelo procedimento e é reembolsado. E dentro aqui do campus a gente tem o hospital universitário, né, que é um hospital de emergência, mas com especialidades como ginecologia, dentista, clínico geral e pediatra. Então, tudo que é possível fazer aqui em um laboratório para análises clínicas, tudo essas coisas mais simples a gente faz aqui dentro sem pagar um centavo. Se a gente tem receita médica, a gente vai com a receita médica aqui na farmácia, dentro do campus também. E aí a gente só paga 10% e o resto é a universidade que paga. Mas a maioria das pessoas, sim, fazem um plano de saúde, quando podem, né? Mas, assim, eu vejo que os planos de saúde aqui não cobrem parto. A maioria deles não cobre parto. É uma coisa diferente do nosso. Quando eu e meu marido fomos ver, porque mesmo a gente com esse benefício, a gente queria ver um seguro de saúde um pouco mais simples, mas que a gente não precisasse desembolsar dinheiro, porque vai que acontece alguma coisa séria, a gente tem que desembolsar uma quantidade de dinheiro enorme para depois reembolsar. Uhum. E aí, a maioria dos planos de saúde não cobre parto, porque indiano tem filho pra caramba. Então, a maioria não cobre parto. Acho que é a maior diferença. E o atendimento médico aqui, ele é muito diferente. E isso, sim, eu senti muita diferença. Eu já precisei de atendimento médico oftalmológico, ginecológico e do dentista. E a primeira coisa é que, geralmente, eles não me atendem sozinha. Meu marido tem que estar comigo. Eu fui no oftalmo e era um homem para me atender. E aí, meu marido ficou na parte de fora e eu entrei. Ele disse: "Você pode chamar seu marido, por favor?" Eu falei: "Posso." Aí ele explicou que ele não atendia mulher desacompanhada, para a segurança da mulher e para a segurança dele. E eu falei: "Não, tudo bem, ok." E todo o procedimento que ele fez comigo foi ali com meu marido junto comigo. E o contrário também acontece. Quando meu marido vai se consultar com alguém, eles me chamam dentro do consultório também. Independentemente se é médico ou médica, eles sempre vão chamar o Independente. acompanhante. Sim, sim, sempre. Na ginecologista, não, nem sempre, mas a maioria das vezes que eu fui na gineco com o meu marido, que estava lá na salinha, eles chamaram e uma coisa legal, pelo menos eu acho legal, é que eles explicam a situação pro marido. Então, tipo, eu tive que fazer o ultrassom e aí ela explicou: "Ó, eu tô pedindo ultrassom", e ela explicou pra ele, porque eu obviamente já sabia. Então, ela explicou pra ele por que que ela tava pedindo, quais eram os exames de rotina. Ah, isso é legal. E você Sim, falou que indiano tem filho pra caramba. Tem muita gente aí na tem. Índia mesmo? Cara, 1,4 bilhões de pessoas falaram que daqui a uns anos vai passar a China em população. E sim, quando você casa, automaticamente o pessoal já vai querer esperar um filho de você. Eu e meu marido sofrem uma mega pressão. Até hoje, eles querem um filho para ontem. Você casou, eles querem um filho para ontem. Então, sim, indiano tem filho pra caramba. E você consegue ver que essa concentração de pessoas, assim, na rua, por exemplo? Tipo, se eu for na rua, eu vou ver muita gente na rua. Sei lá, no supermercado, eu vou ver muita gente ou não? Tipo, fica mais distribuído? Pra quem é de São Paulo, não. Eu sou de São Paulo. Então, Uhum. cara, sei lá, o metrô de São Paulo, pra mim, é um inferno o metrô de São Paulo. Tipo, já é, assim, é muito horrível. Então, aqui, o metrô daqui é até melhor do que o metrô de São Paulo. Mas se você não é de São Paulo, sim, você vai sentir uma diferença muito grande. Eu moro dentro de um campus universitário, então aqui só mora professor e aluno. Então não tem ninguém, tipo, a gente sai para caminhar, não tem ninguém na rua, quase não tem carro, mas eu saí da porta da universidade, sim, vai ter muita gente. É que realmente eu, Carol, eu sou do Tatuapé, em São Paulo, tipo, a estação mais lotada do metrô de São Paulo é o Tatuapé. Então, tipo, para mim, não senti diferença, mas eu sei que se for uma pessoa de outro lugar, vai sentir diferença sim. É engraçado você estar falando isso, porque a gente imagina, tipo, ai, a Índia vai ter muita gente, mas é exatamente isso que você falou. Eu não sou de São Paulo, mas eu moro em São Paulo. E tinha uma época que eu trabalhava ali perto da Barra Funda, e eu tinha que ir para a região da Paulista, eu ia de metrô, dava 5:30 da tarde, se eu não tinha saído do meu trabalho, eu sabia que eu tinha que esperar até 8 da noite, sabe? Porque era Exato. impossível. É Era, insuportável. não tem como, tipo, nem a física explica como é que cabe tanta gente num espaço ali tão pequeno, sabe?
Que é Tipo, pra muita quem gente. vai na 25 de março, andar aqui no Charminar da minha cidade é tranquilo, entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo fluxo de pessoas. Entendi. E para chegar aí na sua cidade, como que você fez? Você desceu em Nova Delhi, pegou um outro avião? Como que você Se você fez? vem pela Emirates, você vai Brasil, Dubai, Dubai, Hyderabad. Mas tirando essa rota, a maioria vai Brasil, vai se você vem pela Etiópia, vai Brasil, Etiópia, Etiópia, Delhi, Delhi para um outro pro lugar que você quer. Se eu não me engano, é só a Emirates que faz esse voo com uma escala só, para vir para cá. Entendi. É, mas querendo ou não, não é tão difícil de chegar, né? Você vai fazer ou uma ou duas escalas. Mas o problema é que demora muito para chegar, né? Eu acho bem cansativo. Pela Emirates, não, eu acho que acho que eu demorei 22 horas, então foi super tranquilo. Mas, por exemplo, se eu vou lá para casa do meu marido, depois de Calcutá, eu ainda tenho que ir mais 4 horas de carro. Então, é uma viagem bem cansativa. Da minha casa para o aeroporto, que o aeroporto é bem longe da cidade, dá mais ou menos umas 2 horas de carro. Ah, então fica uma viagem bem cansativa mesmo, né? Tem uma outra Sim. pergunta que é... Deixa eu ver. Quais são as cidades que você recomenda visitar a turismo? Na Índia como um todo. Ó, eu falo, depende muito do seu perfil de viajante. Se você quer vir para ver tudo aquilo que você vê na TV, é o norte da Índia. Você não vai ver aquelas figuras caricatas aqui no sul da Índia. É muito difícil você ver os sadhus. Sabe aquele pessoal do Kumela, aquele pessoal que anda nu, os seguidores de Shiva. Você não vai ver isso aqui no sul da Índia. Então, se você quer essa experiência, você vai para Agra, você vai para Jaipur, você vai para Amritsar, fazer ali o Triângulo Dourado. Acho Uhum. interessante. Mas, por exemplo, Delhi é uma cidade que eu, Carol, prefiro pegar esse espaço de tempo na minha viagem e ir para outro lugar. Porque Delhi é uma cidade grande como qualquer outra. Então, eu iria para outro lugar. Eu passaria menos tempo em Delhi e mais tempo no interiorzão da Índia. Dentro, ali perto de Agra, que é onde fica o Taj Mahal, existe o Fatehpur Sikri. Eu não sei se eu estou falando direitinho, mas só pesquisar. É um monumento, é um lugar lindo também, que eu não sei se todo mundo conhece. Pelo menos eu, quando fui, eu não conhecia. Eu fui por conta do meu marido. Uhum. E é um lugar bem legal. E aí tem a fronteira lá da Índia e Paquistão em Amritsar, que é o Wagah Border. Eu passaria menos Eu- tempo lá também. Eu tô travada, né? Você tá travada. Eu tô conseguindo te escutar, mas tipo, sua imagem tá travada. E eu não sei nem como arrumar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, tipo, te tirar e te colocar de novo, tá? E colocar. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Acho que vai dar certo. Que aí eu. Agora voltou. Pronto. Pronto, deu certo. Então, a gente vai pro Taj Mahal. Para quem vai no Taj Mahal, é legal ir visitar esse Fatehpur Sikri. Em Amritsar, além do Golden Temple, existe essa fronteira Índia-Paquistão, que é legal também, mas não perde muito tempo lá, eu não perderia muito tempo lá. Jaipur, Rajasthan é um lugar maravilhoso para você fazer compra. Eu acho que é um dos melhores lugares da Índia para você fazer compra de tecido, roupa, essas coisas. E agora, se você quer vir para o sul da Índia, tem os Himalaias também no norte da Índia. Tem muita gente É que faz perto? Rishikesh. É perto essas Eu fiz cidades, assim? tudo de carro, tudo. Eu saí de Delhi, fui para Agra. De Agra eu fui para Delhi de novo. Aí de Delhi eu peguei um trem para Kalka e de Kalka eu fui para Shimla. Shimla é nos Himalaias. Aí de Shimla eu fui Tá. para Manali, porque assim, o pessoal vai bastante para os Himalaias, mas vai para Rishikesh. E eu, Carol, não gosto. Eu prefiro porque Uhum. é muito turista, só dá turista lá. Você não vai ver outra coisa, você vai ver um monte de ashram de yoga, mas você não vai ver indiano lá, você só vai ver turista. E aí meu marido preferiu ir para Shimla e para Manali, que fica Tá, mesmo nos Himalaias, e você vai ver muito turista indiano lá. tá. Se você vai para os Himalaias ali, sul, norte da Índia, esses dois lugares são maravilhosos. Eles têm resorts maravilhosos com preço legal mesmo, assim, porque são poucas pessoas que visitam.
Entendi. Isso é uma coisa E aí legal no sul da porque Índia. Oi, fala, desculpa. isso é uma coisa legal porque eu também já dei uma pesquisada que a Índia é um dos lugares que é um dos lugares mais legais para você conseguir ficar em hotéis de luxo, né? Porque comparativamente a Sim. outros lugares não vai ser tão caro. Sim, se você pega uns hotéis 5 estrelas, uns resorts, são maravilhosos, você come super bem, você passa super bem, e não é que seja barato, é que não é extremamente caro enquanto os outros É lugares que do mundo. comparando com os outros países e Isso, com a mesma qualidade, você vai pagar menos, né? isso. E aí no sul da Índia, com toda a certeza do mundo, tipo, você tem que ir para Mysore, porque assim, se você vai para Bangalore, Mysore fica a 2 horas de carro de Bangalore e é uma cidade linda, é uma cidade que tem, acho que para mim, o sari que eu mais gosto na Índia inteira é produzido em Mysore, porque ele é teado à mão, ele é de seda teado à mão. Então, Mysore é uma cidade muito legal para visitar. Coonoor, mas aí, tipo, mais para você, para quem é indiano, mas tem o estado de Kerala. O pessoal que vem, tipo, mais com esse propósito religioso, existe um templo no estado de Andhra Pradesh, que é o templo de Tirumala. Eu fui, da primeira vez que eu vim para a Índia, eu fui. Não, eu não encontrei um único estrangeiro nesse lugar. É o maior templo hindu do mundo, é um dos templos mais ricos do mundo. E para mim, se você estiver planejando alguma coisa aqui na Índia, dá uma olhada nesse templo, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele não é turístico, você não vai conseguir tirar foto lá dentro. Aliás, nenhum dos templos de grande peregrinação você tira foto dentro do templo. Isso é uma coisa que Inclusive, você não pode eles levar pegam o celular. celular, né? Filmes Pegam, com pegam, você não celular, né? pode. Sim. Então, se você está pensando em vir para a Índia tirar foto de dentro de templo, é uma experiência que você só tem quando você vem. É a coisa mais linda do mundo. Só que só fica na sua memória. Talvez aí que esteja o encanto, né? Com certeza, é maravilhoso, porque daí não tem gente parando, tirando foto e tudo mais. E talvez seja por isso que eu quase não vi estrangeiro nesse lugar. Porque assim, é um templo que fica no alto da montanha e para você subir você já não leva celular. Então é toda uma Ah, experiência espiritual, mas que você não registra. e você já visitou alguma praia aí na Índia? Já, mas olha, não recomendo. Tipo, a gente tem praias muito melhores. Se você vir pra Índia tem bastante coisa mais legal do que. Tem Goa, que é tipo super moderninho, é tipo uma parte da Índia completamente diferente, mas que você já tá vindo do Brasil pra Índia, eu não recomendo você ir pra lugar de praia, não. Até porque é uma viagem longa e a gente tem praias bonitas aqui também, né? Sim, e você não vai se sentir confortável com as suas roupas de banho. Você só, sabe, você não vai conseguir curtir a praia da maneira que a gente curte no Brasil. Entendi. E você comentou que você mora dentro de um campus universitário. Mas você consegue ter todos os Sim. serviços aí dentro ou você acaba tendo que sair para fazer algumas coisas? Sei lá, tipo uma academia, próprio supermercado, farmácia, as coisas têm aí dentro? Porque quando eu imagino campus universitário Sim. aqui no Brasil, não é tão cidade, né? Não, aqui realmente os grandes centros universitários, claro que existem universidades como no Brasil, só que os grandes centros universitários, as universidades federais, as universidades estaduais, elas são literalmente uma cidade universitária. Todo mundo mora aqui. Mora a moça que trabalha no banco, mora o professor, mora todos os alunos. E aqui dentro a gente tem mercado, a gente tem hospital, a gente tem lavanderia, salão de beleza, academia, quadra, piscina. A gente tem absolutamente tudo aqui dentro. Até correio a Então gente tem aqui dentro. você não precisa sair para fazer nada, né? Você consegue ter sua vida aí dentro. A gente só sai se a gente quer ir para um restaurante legal ou se a gente quer, tipo, passear. A gente só sai para passear, basicamente. E tudo que a gente não tem E eu, aqui, a gente pode pedir. Tipo, o meu leite. Ah, tem uma coisa que a gente não consegue aqui. Carne. De nenhum tipo, animal. Você não consegue comprar aqui dentro. tem muito vegetariano na Índia? Eu sou uma vegetariana, mas vamos lá. O vegetarianismo na Índia, sim, tem muito vegetariano. Mas, primeiro, eles são lacto-vegetarianos. Eles não são ovo-lacto nem vegan. Segunda coisa, tem bastante gente, como a família do meu marido, por exemplo, que eles têm dias que eles não podem comer carne. Então, meu marido, por exemplo, de sábado ele não come carne. Ponto. Tirando o sábado, todos os outros dias eles podem comer a carne deles. A minha sogra, por exemplo,
é uma das pessoas que comem carne acho que 2 ou 3 vezes por semana. Nos outros dias elas não comem. Então, o consumo é muito reduzido. E sim, existem muitas famílias que são completamente vegetarianas, o que não é o caso da família do meu marido, e eu sou vegetariana, então a gente é o contrário. Tipo, eu não como e eles comem. Mas essa questão de, tipo, comer, não pode comer no sábado, a sua sogra que come 3 vezes na semana, isso foi uma coisa que eles decidiram ou tá ligado também à religião, a alguma tradição? Tem um porquê Religião. desses dias? Tem. Existem inúmeros deuses dentro do panteão indiano. E aí, por exemplo, a família do meu marido, eles são devotos do deus Balad. E o dia do deus é que dia? Sábado. Então, de sábado, meu marido não come carne. Minha sogra, ela já abrange um pouco mais. Ela vai de sábado, eu não lembro quais são os dias, mas é tipo sábado, terça e quinta, que são os dias dos deuses que eles são devotos. Por exemplo, no Brasil, com uma família católica, existe bastante gente que é devota, sei lá, de Santa Bárbara. Então, qual é o dia de Santa Bárbara da semana? Ah, esse dia eu não vou comer. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. Então tá completamente ligado mesmo à religião, né? Sim, sim. Aí existem as pessoas que realmente não comem em nenhum dia, que também é por motivos religiosos. E isso é muito estrito aqui. Quando eu digo que eles não comem, é que eles não comem nem. E se você preparar lá na casa da minha sogra, por exemplo, a panela de pressão que cozinha o frango não é a panela de pressão que é utilizada nos outros dias. Não pode ter contato nenhum com a carne, né? Não, não pode. Tipo, sei lá, se ela não come de terça-feira, meu marido não come de terça-feira, se ele encostar na comida dele, ele não encosta nas coisas dela, nem no sal que ela vai deixar aqui na mesa. Ela não tá comendo nada de origem animal. Ele tá comendo. Se ele não pode pegar o sal e ela também. Tipo, quem Entendi. é vegetariana, não, eu coloco pra você o sal. Entendi. É bem diferente mesmo, né, do que a gente está acostumado. Sim, E sim. outra coisa que eu tenho muita curiosidade é em relação às estradas indianas, porque a gente sabe que tem gente pra caramba aí e eu não sei como é que é a situação das estradas, porque muitas vezes quando eu via em roteiros turísticos era assim, tal cidade para tal cidade, são 200 quilômetros, mas demora 7 horas para chegar. Eu falava, não, gente, isso tá errado, porque não vai demorar 7 horas, 200 quilômetros. As cidades são muito diferentes, as estradas aí são muito diferentes. Elas são muito mal projetadas. Existe a diferença também geográfica, né? Por exemplo, se você vai dos Himalaias lá para Punjab, você está descendo uma montanha. Então, não é que nem você, sei lá, ir de São Paulo para Campinas, que é, tipo, basicamente plano. Uhum. Então, não tem sinalização. Quando tem sinalização, ninguém respeita. Trânsito aqui é um caos, é horrível dirigir na Índia. Realmente, a maioria das pessoas fazem todos esses trajetos de trem, né? Tipo, o trem é o meio de transporte mais utilizado aqui. Mas você já dirigiu aí na Índia ou não? Já, eu não posso ainda dirigir, porque eu estou esperando minha documentação chegar. Nesse meio desse corona, parou tudo. Mas sim, eu já dirigi aqui, mas não fora aqui. Tipo, eu fico aqui dentro do meu raio, sabe? Eu fico aqui dentro da universidade e aqui no meu raio. Eu não vou para outra cidade, eu não vou para o centro da cidade. E é comum ver acidentes de trânsito, tipo carro batido na rua, ou não? Apesar deles serem, tipo, um trânsito complicado, eles se entendem entre eles. É difícil, é bem difícil você ver acidente. Acontece, mas é bem difícil porque a velocidade é muito reduzida, né? Porque é um caos, então você não anda rápido. Então, geralmente, quando acontecem acidentes, são acidentes leves, é aquela ralada, um bate no outro, assim, tipo, encosta no outro. Não é comum você ver acidentes, mas por essa questão de como é essa loucura, eles não têm velocidade, né? E as indianas são muito. Como é que eu vou dizer? Elas têm muita vaidade, assim, tipo, tem essa coisa de ir no salão de beleza, ou elas se arrumam em casa, elas estão sempre arrumadas, como que funciona? A vaidade ela é vista de uma maneira muito diferente da nossa. É muito engraçado isso. Vaidade para indiana é ouro. Ouro é uma vaidade muito grande. Elas vão para casamento, elas estão cobertas de ouro, tipo uns adereços muito grandes. Maquiagem para mulherada um pouco mais da cidade. E elas têm um conceito um pouquinho mais diferente da gente de maquiagem. Também é completamente diferente a maquiagem brasileira da maquiagem indiana.
Salão de cabeleireiro. Se você foge dos centros, dos grandes centros urbanos, o salão de cabeleireiro feminino é diferente do masculino. Aqui dentro do campus, por exemplo, o salão para homem é um e o salão para mulher é outro. Tá. Elas vão bastante para fazer a sobrancelha e depilação. Cabelo, quase ninguém vai, porque elas têm os cabelões, né? Elas quase não cortam o cabelo. Mas isso está ligado à religião também, o fato de ter cabelos longos? Ou não? É mais uma questão de vaidade delas mesmo? Cultural e tradição. O cabelo é considerado uma beleza aqui também, né? É por isso que eu falei que a vaidade ela depende bastante. Quando eu vim pra cá, eu não queria cortar meu cabelo de jeito nenhum. E eu tinha que cortar, porque por questões religiosas eu tinha que cortar meu cabelo. E aí eu tava super insegura, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui, eu ia me sentir super mal. Eu só me senti segura pra cortar o cabelo aqui quase agora. Que daí eu fui e passei a tesoura no cabelo mesmo. Porque senão, quando eu vim, eu não cortei o cabelo. E pra você casar na... Mas também tem assim, nesse tempo que eu falei lá do Tirumala, as mulheres vão e dão o cabelo inteiro. Então é muito comum você ver aqui na minha cidade mulher com a cabeça raspada. Você já sabe que ela foi nesse tempo dar o cabelo. Mulher, homem, criança. Mas funciona como se fosse tipo uma promessa, entre aspas, assim, tipo... Pode ser, pode não ser. É como se fosse. É o mesmo ritual que a gente tem ali na Umbanda, o pessoal tem aqui. Uma vez na vida do indiano aqui, que tem a crença, que eu falei que o hinduísmo ele é um conjunto de tradições, né? Um conjunto de crenças. Uhum. Então, pro pessoal aqui, uma vez na vida, o hindu ele tem que raspar o cabelo e dar lá. Ah, entendi. É uma tradição mesmo, né? Tipo, pelo menos uma vez na vida Sim, você vai ter que é um fazer ritual. isso. Você raspa o cabelo. Geralmente eles raspam quando é criança. Entendi, porque aí já começa a vida, já não precisa mais fazer isso. Isso. Agora você falando, é comum até a gente ver crianças hindus com a cabeça raspada, né? Cabeça raspada, sim. Geralmente eles fazem quando nasce. Aí, sei lá, no decorrer da sua vida, se você quiser ir lá fazer de novo, meu cunhado já fez, aí funciona mais essa questão de promessa mesmo, de uma devoção, uma fé. E você já foi em algum... Como é que eu vou falar? Algum marco, assim, da vida dos indianos? Sei lá, tipo, alguém faleceu, você teve que ir no velório, tem velório. Aí eles são cremados, né? Sim, eles são Tem algum cremados. ritual diferente do nosso? Pra cremação, pra morte, existe. Eu nunca fui, graças a Deus, porque, nossa, eu morro de medo dessas coisas. Mas eles têm sim, tipo, eles têm que meio que dar um banquete, mais uma vez, depende muito do lugar onde você está. Exato, porque são grupos étnicos diferentes. Mas eu lembro que eles dão um banquete para as pessoas, e aí tem toda a parte de prato, não é uma celebração, porque se celebra a morte, mas é bem diferente. Agora, batizado, que não é batizado, né? Quando a criança nasce, logo depois, tem sim, eu já fui. Eles colocam a criança como se fosse numa rede, aí você balança, e é bem diferente. Eu não sei muito o significado das coisas, porque eu ainda estou aprendendo, mas eu procuro participar. Tá, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Uma pergunta em relação a custo de vida e, tipo, custo de turismo também. Vamos lá. Existe a falsa sensação de que a Índia é um país extremamente barato para se viver. Eu digo que depende de como é a sua vida. Uhum. Depende do que você considera como custo de vida. Você considera academia como item essencial? O que é viver para você? Depende. Se você vê uma pessoa que morava em São Paulo, tinha, sei lá, fazia academia, trabalhava, ia no restaurante pelo menos uma vez por semana, ia viajar pelo menos 2 vezes por ano, o custo é o mesmo. O custo é exatamente o mesmo. Eu até já fiz umas coisas no meu Instagram de, tipo, uns quiz para ver se o pessoal acertava o preço das coisas. E não, tipo, por exemplo, o azeite de oliva aqui custa R$ 50 o litro. Então, depende muito. Se você for comer comida indiana, arroz, lentilha, batata, sei lá, vagem, realmente é muito barato. Mas você tem que colocar em conta que o indiano vai conseguir viver com muito menos do que a gente. Sempre. Sim. O indiano sempre vai conseguir viver com menos que a gente. E para turismo, as coisas são caras? Você considera que são caras? Não, para turismo é barato. Eu acho a Índia um país bem barato para turismo, porque os hotéis não são tão caros.
Agora, eu não recomendo você vir pra Índia pegar um hostel. Eu, Carol, se você é mulher e vem sozinha, não recomendo você fazer isso. Aliás, eu não recomendo ninguém, porque realmente, tipo assim, se você sabe que aqui na Índia a higiene é uma questão e hostel já não vai ter o comprometimento com a higiene como um hotel um pouquinho mais caro, você vai vir pra cá e vai querer se estressar com questão de higiene. Nem tanto do quarto. Agora, vou colocar um auditório aqui. Questão de higiene pra mim aqui na Índia é banheiro. Sim, sim. É, tipo, horrível. É horrível. Então, tipo, eu não aconselharia você ir num hostel passar sua viagem aqui se você quer passar uma viagem tranquila. Eu já fiquei em hotel, tipo, 4 estrelas que não tinha box no banheiro, porque não é cultural. Então, tipo, o pessoal aqui toma bastante banho de balde, né? Então, tipo, no hotel, no resort que eu fui, tipo, tinha lá a ducha maravilhosa, a banheira, mas tinha o baldinho pra tomar banho também. Porque acaba que faz parte da cultura deles, né? Mesmo que você tenha boxe, um super chuveiro, eles vão acabar usando balde para tomar banho, né? E é uma coisa muito estranha, porque eu, quando eu cheguei aqui, eu achava um absurdo. As pessoas tomarem banho de balde, eu não conseguia. E hoje, quem toma banho de balde Hoje sou você eu, meu tá marido não tomando banho, toma. Meu marido não toma banho de balde, eu tomo. você já tá super incorporada às Sim, já tradições para mim já aí. faz total sentido, porque eu gasto menos água. Para mim já faz total sentido. Hoje você já se sente super adaptada? Assim, existem coisas que adaptada sim. Se eu concordo com tudo, não. Mas adaptada Uhum. sim. Até porque eu acho que nem no Brasil a gente vai concordar com muita coisa, né? Exato, Então, só que aqui na Índia a gente não tem os mesmos direitos civis, né? A gente não tem os mesmos direitos, a gente não é cidadão indiano, a gente não pode, por entendi. exemplo, manifestar nossa opinião política, nós não podemos, como estrangeiro. É muito importante o pessoal saber, se está vindo para a Índia, você não pode manifestar opinião política aqui na Índia. Eles não te Mas é dão esse considerado, direito. mas é considerado tipo um crime assim ou é só mais uma questão de não pode? Ou O tem último alguma que coisa fez mais. isso foi convidado a se retirar. Nossa. Aconteceu no IIT Madras, que fica lá em Chennai. Existia um estudante, ele foi visto num protesto. É um estudante alemão e em 24 Ah, horas ele foi convidado a se retirar. caramba. Tem uma última pergunta aqui, Carol. A gente tem 3 minutos para terminar essa live. Qual é o Tá bom? grau de consumo de itens supérfluos pela população em geral? Depende da classe Tem. social do indiano. E Uhum. depende também do que a gente considera supérfluo. Ouro para brasileiro é supérfluo, para indiano não. Para indiano É não é essencial. supérfluo. É essencial, sim. Tipo, eles vão deixar de se vestir melhor, eles vão deixar de comer melhor para comprar ouro para o futuro deles. Então depende bastante do que a gente considera supérfluo. Maquiagem é um item supérfluo, por exemplo, na Índia, e pra gente não é um item supérfluo. Tipo, depende bastante. Condicionador, vai. Condicionador pra gente é um item essencial. Sim. Tem muita indiana que não usa. É muito ligado à cultura mesmo, né? O Sim, ouro sim. representa muito mais do que tá bonita. Sim, Representa, sei sim. lá, aquela Investimento, status, um investimento. a Muito segurança da legal. mulher. Carol, agora o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer. Foi muito bacana. Eu adoro Obrigada. conversar sobre as diferenças culturais que a gente tem entre os países e a experiência que você está tendo aí na Índia. Foi muito enriquecedor para a gente escutar aqui sua história. Então, eu te agradeço mais uma vez ter topado conversar aqui com a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada por escutar um pouco da minha história. Muito legal. Então, tá bom, é isso. A gente vai se falando. Um beijo. Tchau, tchau.